Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Estamos iniciando mais um gabinete. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leia Já, recebo hoje aqui nos nossos estúdios o vereador do Recife, Fabiano Ferraz, ele que é do MDB e presidente da Comissão de Acessibilidade. Está no seu segundo mandato. Olá, obrigada pela sua presença para vir discutir a cidade, o mandato e questões políticas do nosso estado, vereador. Boa tarde, eu que agradeço, Tabata Alves, essa oportunidade de vir aqui a seu programa para debatermos um pouco sobre Recife, a cidade que precisa de muitos avanços. Temos tido avanços, mas precisamos estar nas ruas, trabalhando, ouvindo a população para errar menos. O senhor nos contava aqui antes do início do programa, né, sobre os desafios do segundo mandato e de presidir a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que tem muitas demandas, né? São questões que afetam os recifenses diretamente e diariamente, né? Exato. Nós temos tido uma comissão bem movimentada, onde temos tido vários colegas apresentando projetos de leis e estamos aí em ritmo acelerado. Estamos em ritmo acelerado tanto na parte interna como na parte de visita em campo. Eu gosto muito de ir às ruas, então a gente vai muito às ruas, aos bairros, às comunidades para estar visitando, estar ouvindo as pessoas, para a gente transformar os pedidos em requerimentos e depois irmos até a prefeitura, despachar com as pastas, com as secretarias que podem nos ajudar o Recife, e assim tem sido nossa rotina de muito trabalho, tanto interno como externo. Na comissão, inclusive, o senhor tem projetos de lei apresentados, né, de sua autoria. Gostaria de citar alguns dos mais que estejam de bom encaminhamento. Nós temos vários projetos de leis. Nós temos o que fala da atenção que tem que ser dada aos pedestres em lugares que tem grande fluxo de pedestres, fazer um traffic calming para que os pedestres, que é a prioridade na via, não sejam atropelados, ou seja, para ter um cuidado maior, uma atenção mais voltada ao pedestre, é sempre o maior cuidando do menor. Então a gente tem esse projeto. Nós temos também um projeto que é para transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. O prefeito fez o compromisso e tão logo a Guarda Municipal será armada de forma gradativa. E aí eu achei por bem apresentar um projeto que transforma a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, em Polícia Municipal. Já é um entendimento do STF, inclusive, né? Essa questão dos guardas municipais darem esse reforço na segurança, Isso. né? Por isso que este projeto nosso, de minha autoria, é justamente para dar mais respaldo jurídico aos guardas. Os guardas Sim. estão nas ruas e precisam deste respaldo. Logo, logo estarão armados, parte do efetivo, e a responsabilidade aumenta significativamente. Então, Sim. dando essa mudança de nomenclatura, vai ser importante para o respaldo jurídico mesmo para o efetivo. A gestão tem falado em fazer isso de forma gradual, até por conta de capacitar, né? De deixar esses guardas municipais de fato aptos, né? Para atender a população, uma vez que não era uma demanda, né, deles. Perfeito. É obrigação do Estado, mas eu acho que é obrigação do Estado, mas o município pode e deve contribuir. E assim, João Campos entendeu a necessidade de armar, se comprometeu na campanha e tão logo vai estar capacitando. Por isso que tem que ser de forma gradual, porque é algo de uma responsabilidade muito grande. Então tem que ser feita uma capacitação rígida, um psicológico rígido, tem que haver a armaria, que já possui, tem que haver a corregedoria, ouvidoria, armaria, tem que ter um conjunto de coisas para que a Polícia Federal acompanhe esse treinamento, treinamento este com exame psicológico, armamento e tiro. Tem um curso básico, tem um curso avançado de armamento e tiro, onde os guardas precisam estarem muito atentos
e fazer o melhor curso para ter o melhor aproveitamento possível, porque isso vai respingar no dia a dia, quando estiver na rua, que se deparar com situações de delitos, e eles vão poder, qualquer do povo pode, e o guarda municipal treinado ele vai poder agir e dar voz de prisão, fazendo os procedimentos de conduzir o meliante até uma delegacia para ser feito os procedimentos legais. Está falando de uma capital, né? De uma capital importante do Nordeste, né? De uma capital superpopulosa e com demandas, inclusive, da segurança, né? A gente vê o Estado como um todo, né? Tem diminuído as questões, né? De crimes, de homicídios, mas a gente tem um sério ainda, né? Demanda com a questão da segurança pública. A demanda é muito grande e eu costumo dizer que tem bandido para todo mundo. Tem bandido para a polícia, para a guarda, para a polícia civil. E a gente precisa ter os homens treinados. A gente, com os homens treinados, as ocorrências, quando você menos espera, o guarda vai se deparar com ela e, estando treinado, ele vai ter condições de agir da forma mais inteligente, da forma melhor, para conter o elemento e para conduzir até uma delegacia. São muitos crimes até de menor potencial ofensivo, que eu acho que vai dar uma oxigenada para que a polícia efetivamente esteja mais livre para os crimes de maior potencial ofensivo. Então, muitas vezes, uma viatura fica parada horas e horas e horas numa central de flagrantes, cuidando de um crime de menor potencial ofensivo, onde esta viatura poderia estar produzindo e fazendo bem melhor, combatendo crimes de maior porte. Sim. E aí a Guarda Municipal ficaria, de repente, com esses crimes de menor potencial ofensivo. Eu acho que quando as forças se unem, o resultado vai chegar para a ponta, que é para os munícipes. Os munícipes, eles saem de casa com receio. Muita gente até evita sair de casa porque a onda, o crime, o índice de violência, ele ainda é muito grande. Então, em várias partes, né? No ônibus, quando você trafega na pelas praça, ruas. no parque, E a qualquer horário, infelizmente. Não tem hora, não tem dia, nem tem local. Hoje em dia, infelizmente, a gente está com uma violência altíssima, e aí a gente sabe do déficit ainda que existe nas polícias, e vindo a Guarda Municipal para dar essa força amiga, vai ser muito importante. A gente teve recentemente, né? O seu partido teve recentemente uma eleição bem disputada, uma eleição com alguns embates e rachas, né? O senhor torceu bastante e celebrou, né, a vitória de Raul Henri, a recondução dele, né? Mas o fato é que o partido tá meio que partido, né? Por conta de que são duas lideranças históricas do partido que estavam, obviamente, Jarbas Vasconcelos não estava à frente, mas era o filho dele que estava ali, era a candidatura que ele colocou. E como é que as coisas estão nesse momento? Eu acho que é o momento de desmontar os palanques, de haver o diálogo, e nada melhor do que o diálogo para aparar qualquer aresta que porventura tenha ficado, e a gente construir algo para a frente. A gente não pode criar muros, como diz João Campos. A gente tem que criar pontes. Então, é importante o diálogo. O diálogo é a base de tudo. Na política, sem o diálogo, a gente não vai a lugar nenhum. Então, é importante que haja o diálogo e que as coisas negativas sejam enterradas, e vamos pensar no futuro, vamos pensar em coisas boas para a nossa cidade. O senhor acredita que esse diálogo esteja perto de acontecer? Porque Raul Henri fala, né, que está aberto a conversar, e do outro lado, Jarbas Filho fala que ele não está aberto a tantas negociações do ponto de vista do entendimento de como o partido pode se dar, especialmente para as eleições de 26. Eu acho que o tempo se encarrega. Se agora ainda não é o momento, mas tão logo, eu acho que em breve vai chegar esse momento de sentarem, dialogarem, porque o vínculo existente entre os atores é um vínculo muito grande, e a gente não pode agora
de muito tempo, de né? De muitos muitas anos, histórias, em né? Que em criaram. tão pouco tempo a coisa se desmanchar assim como um sorrisal. Então a gente tem que sentar, eu acho que eles precisam sentar, conversar, dialogar e na política cabe o diálogo. Sempre é a maior arma da política é o diálogo. Em 26, então, o MDB, a gente tem visto aí que o caminho está cada vez mais pavimentado para João Campos, né? Ainda mais agora que ele está como presidente nacional do seu partido, né? Do Estadual. PSB, né? O João Campos. Isso. E aí, o caminho fica mais livre, ele que dá as cartas, vamos dizer, no sentido político, né? Uma vez que preside nacionalmente agora o partido. Como é que o senhor vê essa conjuntura política e esse cenário eleitoral de 26, né? Com esses atores que temos, a governadora, né? Raquel Lira, João Campos, o PL diz que pensa em algum nome. Eu acho que João, ele, um jovem que no início muita gente duvidou, muita gente não apostava, não acreditava, e que esse jovem veio e mostrou para que veio. E ele tem mostrado muita habilidade nas costuras, nas conversas, nos diálogos. E eu tenho certeza que João ainda vai surpreender mais e mais. Eu tenho certeza que João Campos está pronto, preparado, e eu acho que ele está querendo essa disputa em 2026. O senhor se vê em algum quadro dentro dessa conjuntura? O senhor pensa em chegar junto dessa candidatura e, de repente, se colocar para algum posto? Não, eu serei um soldado para ajudar, para colaborar. Meu primo, já é deputado estadual, Fabrício Ferraz, meu deputado federal, Felipe Carreiras e João Campos. Eu serei um soldado nessa próxima missão para a gente trabalhar. Vai permanecer na Câmara? Vou permanecer na Câmara. Fui eleito pelo povo para representar eles na Câmara Municipal e tenho compromissos, e esses compromissos serão honrados do início ao fim. Vai ficar lá no palanque, fazendo coro, ajudando? Trabalhando, botando o sapato, gastando sola de sapato, visitando o povo, mostrando o que é melhor para Recife, o que é melhor para Pernambuco, e será desta forma que eu irei fazer. A gente teve recentemente, né, a greve dos professores e que voltaram, né, para as aulas, voltaram para suas atividades. No entanto, voltaram um tanto descontentes, né, porque não tiveram sucesso, né, no pleito dos 6,7%, né, 27%, que é o reajuste, que é aquela demanda nacional, né, que é lei. E voltaram, mas não tão contentes. Eu sei que, de fato, eles voltaram. Não foi do jeito que eles esperavam, mas eu tenho certeza que no próximo ano, em breve, a gente vai ter um ajuste aí, reajuste que vai compensar de repente e equacionar esses números. Esse ano é um ano de muita dificuldade. A gente tem visto, tem percebido isso. São muitas dificuldades, mas eu acredito que em breve todos estarão satisfeitos e vai ter o aumento melhorado. Porque a educação tem sido uma grande bandeira, inclusive, né, de João Campos, a questão da ampliação das creches, das escolas, né, e ele tem atuado fortemente nesse sentido e os professores, né, precisavam, de fato, dessa compensação, né? Tiveram um diálogo, né, chegaram a um consenso. Então, se chegou a um consenso, voltaram a trabalhar. A gente sabe que não foi o esperado, mas foi o que foi possível ser dado. Então, a responsabilidade também de ser um gestor é muito grande, é uma responsabilidade gigante. Então, os atores aí conversaram e chegaram a esse consenso, a esse percentual, e vamos seguir sempre esperando e desejando
o melhor para o funcionário público, o melhor para os nossos munícipes. O senhor é do interior do estado, né? E tem um primo deputado estadual. O senhor conhece bem a realidade, já mora na capital há muitos anos, né? Desde criança. E conhece a realidade da capital, mas também conhece a realidade da sua terra, né? Do sertão. E como é que o senhor tem visto, né, o Estado nesse momento, né, de entregas da educação, da saúde, da segurança pública? A gente já comentou um pouco, né? Mas de uma maneira geral. De uma maneira geral, eu diria que demorou muito para as coisas começarem a fluir. Essa gestão do estadual, ela demorou muito a pegar, a ligar o carro, a engrenagem. Então, muita coisa que já poderia ter sido entregue não foi entregue ainda. Eu desejo sucesso, desejo que as entregas sejam feitas, mas faltam 16 meses, salvo engano, para a eleição estadual. E eu tenho dúvida se vai conseguir fazer o que está previsto, o que está esperado, planejado pela governadora. Espero que ela consiga entregar. Se não entregar, eu acho que dificulta para ela. Hoje a situação não é fácil para a governadora. Eu acredito muito em João Campos, porque ele tem feito um bom trabalho. Se você andar nos 4 cantos de Recife, você vê obra da parte do subúrbio à parte da elite. Nós temos um trabalho pulverizado em toda a nossa cidade. Efetivamente, andando, você percebe isso, você constata isso andando, visitando os bairros. Mas no estado, eu escuto muitas queixas, e quero que Pernambuco avance. Só não sei se dará tempo, porque eu não sei se essa chave vai girar no tempo hábil. Eu acho que João tem uma grande vantagem, porque ele mostrou para que veio no primeiro mandato, fez muito, e neste segundo ele está fazendo ainda mais. Em que sentido o senhor fala em vantagem? Claro que ele está à frente das pesquisas, que ele tem feito uma gestão que tem sido bem aprovada, mas no seu entendimento, quais seriam essas vantagens para além dessas? Ele ganhou tempo na partida, ele partiu à frente, ele saiu na dianteira. Tão logo ele entrou na prefeitura, no primeiro mandato, ele não demorou, ele pegou rápido, diferentemente da governadora, que caminhou a passos de tartaruga. Tiveram aquelas questões daquele grande revogaço, né? Isso. Aí tudo isso fez com que eu acho que ela se atrapalhou, ela perdeu o tempo, perdeu o time. João Campos não, João Campos já chegou com uma equipe muito bem montada. João Campos preparou o time dele com antecedência prévia. Parece que quando no primeiro dia de mandato dele, quando tomaram posse, a coisa começou a fluir de forma célere, diferentemente do Estado. Mas ela tem feito entregas, né? De fato, tem feito muitas entregas e para todo o Estado. Mas o que o senhor, então, pontua que seja a maior dificuldade do governo nesse momento? Muitos falam em diálogo, né? Em questão de dialogar, principalmente com a classe política. Ela tem essa dificuldade. Dizem os políticos, os colegas falam muito que ela tem essa dificuldade. E a gente percebe isso na Alep. Muita coisa travada, sabatina de Fernando de Noronha, que até hoje não aconteceu. Então, são muitas coisas que eram para fluir de forma célere e não acontece. Eu acho que talvez ela pense fazer mais política, mais gestão, e também esquece um pouco de fazer política. Eu acho que a gente tem que mesclar as duas coisas, fazer a política e fazer a gestão. Eu acho que, de repente, ela está esquecendo um pouco de fazer a parte política, e isso está travando o governo dela. Tanto que na Assembleia ela tem grandes dificuldades lá, a gente percebe, a gente constata isso, e isso tem sido ruim, não para ela, mas para o Estado, porque o Estado poderia estar avançando muito em muitas obras, e a gente sabe que muitas obras talvez não saiam do papel,
que ainda precisa fazer projeto, ainda precisa licitar, e tudo isso requer tempo. E pode ser que esse tempo não dê o tempo necessário para fazer as entregas que o pernambucano tanto espera. O senhor avalia algum ponto que seja o que a governadora tenha assim, se saído melhor? Eu acho que ela tem sido boa no quesito desse enfrentamento aí com o sistema prisional. O sistema prisional, de repente, essa forma dela Que era uma gerir, dificuldade muito grande, né? Que já talvez foi isso até tenha sido um dos alvo de denúncia motivos, internacional, né? de diminuição dos crimes. Porque muita gente sabe que lá de dentro saem algumas... de dentro se planeja, fala-se de planejamento, em ordens, e, na verdade, ela tem sido muito firme nessa parte do sistema prisional, e eu acredito que isso tenha respingado positivamente na diminuição dos crimes violentos letais, Sim. dos homicídios. Eu acho Aham. que está, de repente, associado um pouco a este fato dela ter sido está sendo rígida na questão do sistema prisional. O senhor comentava que João Campos saiu, né, na frente em relação ao mandato. Quando chegou, já estava com a equipe construída. Ele tem feito isso já tem tido essas articulações. O senhor entende que, em sendo candidato e sendo, né, eleito, ele fará o que de diferente? Eu acho que ele sairá na dianteira mais uma vez, onde ele terá pessoas aptas, competentes, que já estarão escalados no seu time para poder fazer uma boa gestão. Eu acho que ele tem pessoas... Acho não, eu tenho certeza que ele tem pessoas qualificadas que estarão sendo distribuídas no time dele para fazer o melhor jogo possível e sair vitorioso, sair em destaque e certamente será uma capital destaque. Eu acredito nisso, que Recife será notícia de jornais, de televisão, de uma boa gestão, assim ele vencendo o pleito que eu acredito. E agora ele, como presidente nacional do PSB, se projeta mais nacionalmente, né? É isso que o senhor acredita que o jogo pode ser bom para João Campos? Eu tenho certeza. O garoto sabe jogar e ele tem um time aguerrido, um time jovem e um time que é obstinado e gosta de trabalhar. Nós estamos nos minutos finais do programa e para o seu mandato na Câmara, né? O que o senhor pretende daqui até o final do mandato? Depois vai tentar renovar o mandato ou tem perspectivas de repente seguir no executivo, de repente lá no seu sertão? Não. A sua família, né, é muito da política, né? Tradicionalmente da política. É verdade. Nós temos vários primos, vários que estão na política lá no sertão. A gente torce muito e eu tenho certeza que lá tem bons quadros para conduzir a minha cidade natal. Mas as suas projeções políticas? Minha projeção futuras? é Recife, está em fazer um bom mandato aqui como vereador do Recife, apoiar meu primo que é deputado, articular emendas, fazer calçamentos, ruas, pavimentações, enfim, são muitos serviços a serem executados aqui na nossa capital. E para a próxima eleição, como eu bem mencionei, eu já tenho compromissos firmados. E para o futuro, eu diria que quando se tem tempo, não tem pressa. Então, eu não posso afirmar nada agora. O que eu posso afirmar é que em 2026 estou junto com o João, estou junto com o Fabrício Ferraz e estou junto com o Felipe Carreiras. E o MDB, quais são as projeções do MDB em relação a deputados estaduais, né, a deputados federais saindo daqui? O MDB vai se fazer o que está desenhado hoje é de fazer
Raul Henrique seria um nome, né? Raul Henrique, o nome. Deputado tem federal. Arruda, a deputada federal Isa Arruda. Sim. E tem outros nomes que vão compor uma chapa competitiva. Espero que consiga atrair o máximo de números possíveis para que essa chapa fique competitiva e eleja mais de um deputado federal, bem como mais de um deputado estadual. O senhor quer deixar algum recado para o seu eleitor, para o recifense, em relação à acessibilidade, especialmente, né, nesse período de chuvas? O que o senhor diz que a comissão tem feito e que pode ajudar o recifense a curto prazo nessa demanda, né, de chuvas e acessibilidade? Nós temos feito o trabalho de ouvir, dialogar com a gestão. O Poder Executivo é quem efetivamente coloca a mão na massa. Eu, como funcionário público municipal há 23 anos, eu tenho um bom trânsito. Além de ser aliado de João Campos, eu tenho um bom trânsito com os secretários, com os gerentes gerais. Isso facilita. E dizer que a gente está pronto e à disposição, que qualquer um dos nossos eleitores pode entrar em contato conosco através do Instagram, do WhatsApp. Eu sou o político que, na época da campanha, muita gente perguntava: Fabiano, mas depois da eleição, seu número vai continuar o mesmo? Eu digo, com certeza. A gente tem acompanhado que o senhor tem retornado, né, a esses lugares para... É importantíssimo a gente voltar aos lugares que fomos votados. É isso que a gente tem feito. É uma tarefa árdua, cansativa, mas a gente não pode deixar de estar junto de quem esteve conosco. Então, minha missão é essa: é me dedicar ao povo do Recife, é trabalhar pelo Recife e fazer o melhor pelo Recife. Então, contem com o vereador Fabiano Ferraz, porque é assim que a gente sabe trabalhar. É dando satisfação, é indo atrás de buscar as soluções que o povo tanto precisa. Vereador, eu lhe agradeço, né, pela sua presença, né, que o senhor venha outras vezes ao gabinete, né, foi uma conversa proveitosa, a gente falou de diversas coisas da política pernambucana e que o senhor volte aqui mais vezes para trazer notícias de lá da Câmara de Vereadores. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado com este convite e quero voltar outras vezes. Me coloco à disposição, Gabinete 30 está à disposição de todos. Muito obrigada, vereador, pela sua presença. Obrigada a você que nos acompanhou no gabinete com o vereador Fabiano Ferraz, do MDB. Até a próxima.